Para falar do cenário internacional, que eu queria trazer com vocês dois toda a história do confronto entre Trump e Harvard, que a gente acompanhou ao longo da última semana, com um destaque curioso que a gente está vendo agora em uma reportagem do jornal Globo, de funcionários do governo dizendo que foi um erro que deu início à briga. A gente vai antes só para um rápido intervalo. Quem está assistindo a gente na televisão vai ficar 3 minutinhos fora, mas no YouTube a gente segue com essa pauta tão importante. Por aqui a gente segue, professora, trazendo então esse confronto entre Trump e Harvard, funcionários do governo dizendo que foi um erro que deu início a essa briga, que basicamente o que a gente assistiu foi, na última sexta-feira, a Universidade de Harvard recebendo uma carta do governo Trump com exigências ali rigorosas sobre contratações, currículo, questões supostamente para combater o antissemitismo na universidade, que considerando as exigências excessivas, a universidade decidiu enfrentar Trump publicamente, o que desencadeou aí num conflito com a Casa Branca muito grande. Pouco depois dessa carta ter sido divulgada, um funcionário do governo teria feito uma ligação urgente para Harvard dizendo que essa carta não era autorizada e não deveria ter sido enviada. De acordo com funcionários envolvidos nesse episódio, ouvidos ali pela reportagem, pela imprensa estrangeira, essa carta foi enviada por um conselheiro jurídico interino do Departamento de Saúde do país, que também integra a força-tarefa da Casa Branca contra o antissemitismo, mas ali ainda não está claro o que motivou o envio dessa carta, o que gerou essa confusão. Existe ali questões apontando que o conteúdo era sim verdadeiro, mas que houve divergências dentro do governo sobre como o envio foi mal conduzido. Algumas pessoas dizendo, professora, que foi enviada antes do momento certo de ser enviada, outras achando que era ela destinada, essa carta era destinada só para circulação interna, mas fato é que saiu, chegou à universidade, a gente viu essa resposta e viu esse desencadeamento todo grande acontecendo, né, professora? Pois é, Natália, mais um episódio surrealista para você, para o Beto, para que eu comente, porque você nunca viu isso, um embate entre o governo federal dos Estados Unidos e a universidade mais famosa do mundo, né? E sendo que a universidade, qualquer universidade, tem certa independência, certa liberdade para tocar os seus assuntos, então ficou até meio estranho. Pessoalmente, eu não entendi parte dessa carta, para falar a verdade para você. Mas o que chama atenção, de novo, é esse improviso, a arte do improviso no governo. Então, de novo, a gente vê uma informação que foi vazada, não era para ter sido publicada, não era para mandar carta, o que ilustra aquilo que eu falei sobre a própria política externa dos Estados Unidos. Mais uma vez, a gente tem uma série de burocratas que não são, na verdade, burocratas. São empresários, são pessoas do real estate, do mercado imobiliário, que são amigos pessoais, ou melhor, homens de negócios que fazem negócios com o Trump e que foram colocados ali em cargos-chave, tanto na educação quanto na política externa. E aí não tem experiência com a máquina pública, com a burocracia, com políticas públicas, e a gente vê esse pastelão acontecendo, né? Ao mesmo tempo, nós criticamos isso enquanto professores, jornalistas, mas para o público, para aquelas pessoas... A senhora, só para a gente ir voltando aqui com o nosso intervalo, com o seu comentário completo, porque ele é muito importante. A gente está de volta aqui agora com toda a nossa audiência da TV e do YouTube, trazendo esse destaque de que funcionários do governo Trump divulgaram que teria sido um erro que deu início a toda a crise que a gente está assistindo entre o governo Trump e a Universidade de Harvard. Professor, analisando aqui para a gente estranhezas que foram vistas nessa carta, né, professor? E que, de certa forma, tendo sido um erro ou não essa divulgação precipitada ou que deveria ser interna dessa carta vindo a público, de qualquer forma, ela foi divulgada e gerou a crise toda, né? Pode finalizar o seu comentário. Exato. Não, a gente estava discutindo justamente isso. Em que parte que é um erro, né? E o quanto isso faz parte desse improviso nas decisões, em como a burocracia está funcionando agora que você tem homens de negócios, amigos pessoais do Trump, em setores chaves, seja na educação, na saúde, na política externa. A gente está vendo as consequências disso. Então, essa carta não era para ser enviada, era para ser enviada, é de fato um retorno do governo para a faculdade, para a universidade mais famosa do mundo. Isso por si só já seria muito estranho, porque não deveria ter uma influência de uma coisa sobre a outra. Mas, ao mesmo tempo que nós criticamos isso, que eu dizia como professores, como jornalistas,
em defesa do Estado de Direito, esse tipo de situação tem sido usada muito habilmente pela extrema-direita, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, como um recado de que, olha, nós estamos indo contra o sistema, então o professor Beto pode falar melhor do que eu como isso é usado como uma estratégia de comunicação muito poderosa, porque você não vê as pessoas comuns, os cidadãos e cidadãs, preocupados com isso. Ah, ele está fazendo isso porque está lutando contra uma universidade, contra um sistema educacional, então já tem um discurso pronto. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, isso tem sido muito normalizado entre a extrema-direita. Eu sei que quando a gente fala extrema-direita, muitas pessoas se ofendem, a caixa de comentários fica cheia, mas a gente chama de extrema porque está ao extremo da direita tradicional que a gente conhece e que a gente chama de democrática ainda existe isso. São ideias mais radicais, por isso que na literatura, tanto de ciência política quanto de relações internacionais, nós chamamos de extrema direita. Não é como um xingamento, como muitas pessoas colocam, eu sei que a gente vai receber alguns comentários depois dessa conversa.